Olá! Estamos no mês das mães, mês de homenagens, de lembranças. Mas será que nós lembramos de cuidar da saúde mental materna? Com a correria, com a rotina do dia a dia, será que as mães têm tempo de cuidar delas mesmas? E qual a importância deste cuidado? Assunto para o Bem-Estar SC, a partir de agora. Para falar sobre a saúde mental materna de nós, mulheres, mães, que muitas vezes estamos exaustas pela rotina do dia a dia, vamos conversar com a psicóloga cognitivo-comportamental Gisele Deschen, ela que também é mãe. Gisele, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Obrigada pela participação aqui no Bem-Estar SC. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Bom, Gisele, vamos começar a nossa conversa do programa de hoje falando sobre a correria do dia a dia, que cada vez mais a gente vive aí nessa loucura na rotina, que é complexa para quase todo mundo, e não é diferente na maternidade, muitas coisas para dar conta. Tem como diferenciar o que é uma rotina corrida de algo que realmente é uma sobrecarga e que pode levar à exaustão? A gente tem que ver como que está organizado assim a nossa semana, Então, assim, a gente tem mais atividades do que, teoricamente, o dia comportaria, E como que a gente também percebe, mas quantas atividades é o esperado, é o normal? Varia de pessoa para pessoa. Mas quando você percebe, assim, que você está sempre correndo, literalmente, correndo, vem, vamos, vai, tô em cima da hora, tenho que buscar uma criança, tenho que chegar no trabalho, e sempre correndo, coração palpitando, corpo acelerado, aquele estado de alerta que é difícil às vezes baixar e relaxar, aí a gente começa a falar de uma sobrecarga, vamos colocar assim, que também, lembrando que cada pessoa vai ter o seu limiar de tolerância dessa carga diária, semanal. Então, tem pessoas que fazem mais atividades do que outras e estão bem, não estão, vamos dizer assim, não está tendo a sua saúde afetada também, Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala também de saúde física, Então, por exemplo, essa taquicardia, essa correria, esse alerta que a gente coloca ao nosso corpo muitas vezes, de forma repetida, crônica, frequente, isso vai comprometendo o nosso sistema como um todo, inclusive a nossa saúde mental. Então eu vou ficando mais ansiosa, vou ficando preocupada porque não vai dar tempo, eu vou perdendo o sono, Isso é um ponto assim que a gente até vai queria explorar isso mais, essa questão da insônia, a privação de sono que muitas mães acabam tendo por ter crianças pequenas, e por outras demandas. Isso é um problema também, é um sinal de alerta, para falar, opa, tá rolando uma sobrecarga. Você atende muitas mães exaustas, que chegam aqui e dizem, vim para terapia porque não tô dando conta, eu não aguento mais, eu tô realmente no meu limite. Muitas, isso é bem comum, infelizmente até, mas o bom é que a gente consegue criar algumas estratégias, alguns planos de ação, até para reverter um pouco isso, Então, se a gente pensar, numa estratégia inicial, primeiro, o que é, como que tá o teu dia, de você avaliar como que tá o teu dia, a tua semana, vamos colocar, de segunda a sexta, e às vezes final de semana também tem alguma atividade obrigatória, que isso também acaba pesando, o ter que acordar cedo, ter horário para chegar, essas questões são estressores também. Aí a gente tem que avaliar como que tá o nosso dia a dia, quantas tarefas eu saio muito correndo, eu tenho algum tempo para dar uma respirada ou não, eu tenho um tempo para fazer uma atividade física, que isso sim, imprescindível, fazer uma atividade física, é o momento em que você tá ali,
por você, tá? E pela tua saúde e também pela saúde da sua família, porque se você tá bem, as pessoas ao teu redor vão estar bem também, né? Então, a gente faz essa avaliação, acho que você, mulher, né, que tá nos assistindo, de fazer essa avaliação da tua agenda mesmo, tá? E olhar e falar, nossa, eu tô sempre correndo mesmo, eu tô com esses sintomas até físicos, eu tô com problema para dormir, eu tô irritada, eu tô com alteração de humor, eu tô brigando muito, eu tô chorando muito, tô explosiva, né? É a hora da gente rever essa agenda e falar, peraí, será que eu preciso fazer tudo isso mesmo? Né? Essa é a primeira estratégia. A agenda ela é muito importante até porque ela é concreta, né? Ela é muito bacana porque ela é concreta. A hora que tu coloca na agenda, tu pensa, opa, peraí, mas eu tenho uma coisa a uma e meia, umas duas e meia, né? Começa a ficar... Ou às vezes são coisas que não estão na agenda, mas que precisam ser feitas, né? O almoço não está na agenda, mas ele é um compromisso, né? Por exemplo. Mas também a agenda tu pode anotar quanta coisa tu quiser, né? Mas tu tem que refletir se... Exatamente. Se é viável. É uma agenda real. Se a gente não fizer uma agenda possível, não dá. A gente não pode ficar escravo da nossa agenda. Pelo contrário, a gente tem que comandar a nossa agenda. Então, ela tem que nos servir, né? A agenda é uma extensão, vamos dizer, da nossa mente. A gente coloca na agenda para a gente não esquecer, para a gente olhar para ela. Por exemplo, acordei, olhei o meu dia, como que ele está configurado, né? E aí eu já sei mais ou menos assim, olha, então tá, daqui eu vou para lá, eu tenho um tempo aqui. E até às vezes fazer o almoço, se for o caso, vale colocar ali, né? O exercício físico, o almoço, sair de casa a tal hora para buscar. Parece uma coisa às vezes muito metódica, mas funciona para muita gente, né? Tem pessoas que não funcionam com agenda, né? Assim, regradinha. Mas é um bom início, assim, né, para a gente começar a fazer essa avaliação pessoal, né, e também nessa agenda, outra coisa importante, fundamental, se essa agenda, ela contempla várias áreas da minha vida, ou, tá só familiar, tá só profissional, ou tá 90% familiar, e os 10% tá divididinho ali, né, um trabalho ou uma outra coisa doméstica, tá? Então, assim, as áreas da vida no geral, essa pessoal, né, que envolve exercício físico, às vezes um encontro com uma amiga, com um social, alguma coisa assim que também, né, que você tem um momento de troca, isso é um investimento pessoal, né? A área familiar, né? A área profissional, aí a área doméstica, né, para quem faz serviços de casa ou almoço ou coisas assim, né, que às vezes não tem um ajudante, alguém para assessorar. Então, a gente tem que olhar nessa agenda e ver se a gente está conseguindo contemplar, né? E a área de lazer também, tá? Que passou, que é fundamental. Basicamente, seria meio que o primeiro passo para ver se a pessoa tá olhando para si também. Isso. Tá, mas em que momento do teu dia ou da tua semana tu dedica para cuidar de ti? Para fazer uma atividade física, para sair com as amigas, os amigos, para ter um momento de lazer, para, né? E às vezes fala, mas como que eu vou sair com uma amiga no meio da semana? É aquilo, às vezes não é só uma saída, às vezes é sentar e ver um filminho sozinha, sabe? Uma sériezinha, todo mundo vê série hoje. É uma coisa assim, é um momentinho, sabe? É parar no meio do dia e às vezes, pô, vou tomar um café ali perto do meu trabalho, vou sentar ali e tomar um cafezinho. E esse momento de você parar tudo, de você sair daquele giro, né, das tarefas e parar um pouquinho, respirar, sentir quem você é, sabe? Para depois seguir. Porque isso é um investimento em saúde física e mental. Tem muitas mães, principalmente, que durante a maternidade se identificam, eu sou a mãe do fulano, eu sou a mãe da fulana. Isso pode ser um problema, passar muito tempo com essa de ser só a mãe do fulano, só a mãe da fulana. Parece que talvez fique faltando assim essa identidade dessa pessoa que, não, eu também sou a Juliana, a que toma um café e pensa em mim, a que faz coisas por mim. Isso assim, a gente vê, já atendi muitas mães com essa proposta, assim, de vou me dedicar exclusivamente. Mas o exclusivamente, claro, envolve outras coisas. Você vai também se dedicar a outras áreas, exclusivamente no sentido de um profissional, por exemplo. Vou parar de trabalhar um tempo e ok, sabe?
Cada um sabe de si. Mas o que a gente percebe clinicamente? Que chega num ponto que esse propósito ele vai mudando, porque a criança vai crescendo, vai tendo mais autonomia, vai demandando menos. E essa mãe? O que ela construiu nesse período? Ok, não estou dizendo só profissional, mas, poxa, ela se relacionou com amigos, ela fez outras atividades, ela se sente importante e benquista em outros contextos? E isso é importante, isso é equilíbrio. Então, assim, nos esbarramos sempre na questão, né, que é um pressuposto básico de saúde no geral, equilíbrio. Que a gente sempre fala de equilíbrio, né? A gente vive para isso diariamente na busca do equilíbrio. E, de fato, ele precisa ser buscado. Porque se a gente se dedica só a uma área ou só a outra, a gente perde o equilíbrio. E aí a gente adoece. E você falou antes uma palavra, estressores, né? Tem aí, quando gera fatores estressores, a gente pode ficar o corpo com sinal de alerta. Você falou da importância do sono. Queria que explicasse um pouquinho melhor essa parte pra gente. Tá, nós temos que ficar atentos aos estressores, que são situações, né, estímulos, questões que, vamos dizer assim, passam do nosso ponto de absorver, de processar aquilo. Tipo assim, é um copo transbordando, sabe? É mais algumas gotas pingando ali que vão transbordar. Isso são estressores. O que podem ser estressores? Eu não estar satisfeita com a minha vida, com a minha rotina, isso é um grande estressor, porque imagina todo dia você acordar e falar, meu Deus, não é isso que eu quero, e vai aquele dia atropelado, isso é um estressor grave até, né, que tem que ser repensado e mudado. Mas estressores assim, mais, vamos dizer, camuflados, por exemplo, não dormi uma noite, não dormi outra, porque a criança acordou, ou porque, né, que muitas mães também, eu tô entrando na menopausa, ou eu tô com uma TPM e isso altera meu sono, eu não durmo, eu tenho alteração de humor, é estressor. A questão hormonal, física também é um estressor, né? Os conflitos conjugais são estressores, os problemas no trabalho, o tempo de deslocamento para o trabalho, o trânsito pode ser um estressor, a falta de exercício físico é um super estressor, né? Falta de momento, de se olhar, de parar um pouquinho para ver o que você quer, qual que é o próximo passo, também é um estressor. A sociabilidade, a socialização, o conversar, estar entre os pares, né, com pessoas que gostam de você, que vão te escutar, que tem uma escuta ali e que você vai ter uma troca, né, de experiências, informações, isso é um grande fator de proteção para a nossa saúde mental. Né? É só a gente ver um pouco para trás na pandemia, o isolamento social, como foi um gigante estressor. Muitas pessoas adoeceram, né? Desencadeou transtornos mentais por conta desse isolamento, porque o social é um grande pilar de proteção da nossa saúde mental, de prevenção, né? Para isso. Gisele, em que momento procurar ajuda profissional, auxílio? Tem algum sinal para que as pessoas procurem, né, pela terapia ou, enfim, né, profissional de saúde em geral? Eu vejo muito essa questão, assim, quando a gente fala de agitação, como nós estamos nesse campo, até falando da questão da ansiedade, né? Quando você não consegue relaxar. Todo mundo saiu de casa, agora eu estou em casa, aquele momento raro, né? O pai saiu, sei lá, com a criança, eu estou em casa, eu não sei o que fazer, eu não consigo relaxar, eu fico perdida, né? Não consigo sair do estado de alerta, não consigo dormir direito, não consigo regular o meu humor, ou seja, não consigo me sentir feliz ali fazendo algumas coisas, estou sempre focada em algo negativo. São sinais e sintomas que de que a gente deva procurar um profissional de saúde mental, né? Quem é o profissional de saúde mental? O psiquiatra, que é médico, e o psicólogo, né? São esses dois, né? As pessoas geralmente procuram um, procura outro primeiro, depois acabam indo... Enfim, são os profissionais de saúde mental de referência para realmente fazer um diagnóstico, né? Propor um tratamento adequado. Sociedade em geral, redes de apoio também podem colaborar? Deve. Né? As redes de apoio, é sempre bom a gente...
conseguir, né, delegar um pouquinho para as pessoas ao nosso redor dessas atividades. Delegar atividades e questões que a gente vê que tudo bem alguém fazer pela gente. Cuidado com esse apego, né? De, ai, não, só eu consigo fazer, ou eu quero fazer. Às vezes, para e pensa se realmente é uma tarefa tão relevante que só você ali, daquele jeitinho, vai funcionar. Tem provavelmente outras formas, né, de se fazer aquela mesma atividade. Então, a gente tem que pensar em familiares, né, os cônjuges, avós, enfim, às vezes até babás, né, que auxiliam. A gente precisa passar o bastão de algumas atividades que a gente tá vendo que não cabe naquela nossa agenda e que ou a gente tira aquilo, que muitas vezes não dá para tirar, tem atividades que dá, a gente pode até tirar, e outras a gente tem que delegar, mas lembrando muito disso, o apego, essa centralização de tipo, eu vou fazer, por um hábito mesmo, fui fazendo, de repente, tô fazendo muita coisa e preciso repensar, porque eu tô tendo esses sinais e sintomas de que a minha saúde física e mental não vai bem. Passa por uma mudança de hábito também, precisa ser aos pouquinhos, mas no final vai ser bom para todo mundo, né? Sim. Gisele, muito obrigada pela entrevista, obrigada, né, por todas essas explicações aqui pra gente, para as mães, né, que acompanharam com a gente o programa, para toda a sociedade também. Muito obrigada mesmo pela participação. Encerramos então aqui mais um programa Bem-Estar SC e a gente se encontra na próxima edição. Até mais!